perguntasse a você o seguinte: a que horas começa o culto das 11? Qual seria a sua resposta? Não, hoje começou 2 para as 11. E não é essa a resposta que eu queria ouvir. Começa quando eu chego aqui. Você. Então o culto começou quando você entrou aqui, não é? Além de ser uma continuação, porque começou na sua casa. Quando você vou hoje à igreja, não é? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Já começou o culto. Quando você chegou aqui, continuou. E quando a música começou, prosseguiu. Desejo que cada um aqui tenha uma experiência de culto nesta manhã, inspiradora, desafiadora. O que é um culto bom? Hoje o culto foi bom. Quando é que você fala isso? Não responda, porque você vai responder uma coisa que não é muito boa. Você vai dizer assim, quando a música é bonita, então o culto que sempre é bom. Quando a mensagem é boa, o texto bíblico sempre é bom. A mensagem não, mas o texto bíblico sempre é bom. Não, um culto bom é aquele que Deus recebe, não é? E qual é o culto que Ele recebe? O culto bonito, o culto cheio, o culto isso, aquilo? É o culto com o coração purificado, não é? Que às vezes nem é um culto que nos agradou, mas agradou aquele para quem o culto foi prestado. Bom, recadinhos à parte, é muito prazeroso receber a cada um, a cada uma aqui, também você conosco pela internet. Nós temos uma congregação que está conosco agora também pela internet. Deus abençoe você também, onde você estiver. Nosso desejo é que a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus, possa nos envolver, nos alcançar, nos abençoar, nos inspirar, nos tirar do comodismo, colocar alvos diante de nós em todas as áreas da nossa vida. É o que eu desejo então nesta hora, nesta manhã. Então vamos continuar, não é? Cantando, depois falamos de outros assuntos, falamos de visitantes, falamos de aniversariantes. Vamos cantar essa música que nos fala de uma verdade, que o Cordeiro, isto é, Jesus Cristo, chamado também de raiz de Davi no livro do Apocalipse, seja santificado nas nossas vidas. Este hino muito feliz da dupla Guilherme Kerr e Jorge Camargo Filho nos fala de uma realidade da qual o Apocalipse nos descreve. Vamos começar falando sobre isso, vamos terminar o nosso culto também falando sobre isso, sobre o lar eterno, sobre uma realidade que ainda vai acontecer. Eu digo isso porque a nossa vida aqui é feita de alegrias e agitações, certezas e dúvidas, medos e momentos de paz, conflitos e harmonias. Assim é a nossa vida. E às vezes alguns conflitos nos envolvem. Até mesmo escolhemos um lado, como se fosse um jogo de futebol para torcer. É o caso agora da guerra em Gaza. Não pretendo fazer uma análise do assunto, é por demais complexo. Mas às vezes na pressa nós escolhemos um lado. Esse lado é o certo, aquele lado é o vilão. Numa guerra nunca tem o lado certo. Porque quem morre são pessoas, a maioria não tem nada a ver com o assunto. Os líderes decidem guerrear e o povo vai para o cemitério, chorar ou ser enterrado. Essa é, infelizmente, a realidade. O assunto conflito Israel e palestinos é muito, muito complexo. Não dá para
explicar ou tentar entender em alguns minutos. Nem mesmo os israelenses que estão envolvidos naquele conflito são unânimes em relação às práticas adotadas, e nem mesmo os palestinos da faixa de Gaza são unânimes em relação aos procedimentos dos seus líderes. Como eu disse, o assunto requer de nós cuidado, requer de nós oração. Nenhum dos lados está certo. Ambos estão errados. Porque ambos apostam na força das armas. E a paz que é originada na guerra é uma paz falsa e que gera ódio. Eu que já estive 3 vezes por ali, posso dizer que o maior sonho de quem vive ali é que haja paz. No entanto, o ódio é intenso. E quando um lado agride o outro, e o outro lado responde, e o outro responde à resposta, isso vai criando nos corações das crianças, desde a sua infância, portanto, uma espiral de ódio. E o ódio, se não for curado, só se satisfaz em mais ódio. O ódio se alimenta de si mesmo. Esse é o grande desafio. Como é que os dois lados vão apostar que, de fato, a melhor coisa para eles é a paz? Difícil de construir, é verdade, mas é uma paz que é o único caminho possível. No entanto, não trilham este caminho por razões as mais profundas, que não cabe a análise superficial. Nós, às vezes, como evangélicos, tendemos a ficar do lado de Israel. E, às vezes, outros tendemos a ficar do lado dos palestinos pelo número de vítimas. Repito, nenhum dos dois lados está fazendo a coisa certa. Ambos são vilões. Infelizmente, é desagradável você não ter um lado para torcer. Porque quem vai ganhar, seja qual for o resultado, vai ser o ódio, e o ódio que vai gerar mais violência. Eu li um comentário no New York Times em que o cara diz o seguinte: com essas ações todas, Israel talvez vai ter 1 ano de paz. E depois volta tudo do começo. Porque os fundamentos que são do convívio respeitável não estão sendo trabalhados, ao contrário, estão sendo vilipendiados. É assim que o outro lado se armar, vai atacar de novo. Essa não é a aposta. A guerra não pode ser, naquele caso ali, de modo nenhum, uma aposta. Mas esse hino nos diz que Deus é o Senhor de todas as tribos, línguas, nações, e nós devemos orar para que o Deus de todas as tribos e nações e povos possa também colocar a sua mão e insistir junto aos corações, de ambos os lados, para que apostem contra tudo e contra todos na paz. É o que também devemos colocar diante de Deus nas nossas orações. Em pé, então, vamos cantar esse hino ao nosso Deus, essa lembrança ao nosso destino final. Aqui não é o nosso lugar.
Amanhã nós teremos o privilégio de continuar ouvindo a missionária Marilena Nascimento, da Convenção Batista Carioca, que vai nos falar sobre parte do trabalho que a Convenção Batista Carioca, da qual nós somos integrantes, vem fazendo aqui em nossa cidade. Então eu convido a ela e o pastor Alcenir, nosso pastor aqui de missões, está aguardando aí a cirurgia, não saiu ainda. Enquanto não sai, a gente ouve aqui, depois vamos ver também aqui, depois da cirurgia, evidentemente. Vamos ler e depois, então, da leitura, vamos ter um instante de cumprimentos uns aos outros, nossos aniversariantes e visitantes. Juntos, vamos ler, então, essa verdade que tem uma base. Jesus disse que se nós nos calássemos, as pedras falariam. Vocês são o sal da terra. Mas se o sol perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, que não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, que não te louvará, só teu nome é santo. Ó Rei das nações, que não glorificará teu nome. Rei das nações, que não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, que não temerá, que não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, que não te louvará,
Você pode se sentar, membros do quarteto, que vai dizer o seguinte: eu pertenço a Cristo. E que esta afirmação também descreva o seu coração como alguém que também pertence a Cristo. Diz a Bíblia que nós somos povo do pastoreio de Deus. Jesus disse que Ele é o bom pastor. Nós podemos então pertencer a este rebanho, ao aprisco, ao grupo daqueles que do seu coração seguem a Jesus. Eu pertenço a Cristo. Vocês pertencem a Cristo? Sim. Vocês pertencem a Cristo? Pertenço a Cristo, livre do meu pecar, pra seguir os seus passos, seu nome anunciar, o seu amor e graça, do mal livrou-me, sim, livre sim. Foi na cruz em meu lugar que morreu pra me salvar. Eis o porquê eu pertenço a Cristo. Eu pertenço a Cristo, pois o meu ser curou. Com amor os meus fardos de pronto carregou. Sim, eu vou receber as bênçãos que Cristo tem pra dar. Foi na cruz em meu lugar que morreu pra me salvar. Eis o porquê eu pertenço a Cristo. Ao ver Jesus, o meu pecado, estende a mão e quer cuidar. Abrigo é pra meu viver, e nos seus braços de amor não tenho que temer. Sim, eu pertenço a Cristo, livre do meu pecar, pra seguir os seus passos, seu nome anunciar. Bem feliz eu pertenço a Cristo, pois o meu ser curou. Com amor os meus fardos de pronto carregou. Foi na cruz em meu lugar que morreu pra me salvar.
eis o porquê eu pertenço a Cristo. Ele sou. Hoje sou de Jesus, sempre serei de Cristo. Eu não perguntei às crianças, especificamente, foi uma falha minha. Eu não perguntei aqui, quem de vocês aqui é de Jesus? Ah, que maravilha, não é? Que bom. Então quer dizer que vocês também pertencem a Jesus, pertencem a Jesus Cristo, como nós ouvimos agora. É muito bom ter vocês aqui. Aqui tem irmãozinhos, né? Ó, aqui tem 2 irmãzinhas, aqui tem 3 irmãozinhos, aqui tem 2 irmãzinhas. Tem mais irmãozinho que eu não estou vendo? Aqui tem 2 irmãozinhos, já são irmãozões já, né? Já estão meio grandinhos, né? Aqui também temos 2 irmãzinhas. Vamos ficar em pé, só os irmãozinhos? Só quem é irmãozinho tem irmãozinho, fica em pé. Só os irmãozinhos aí, a gente conhecer bem de perto. Fica em pé, os irmãozinhos. Só os irmãozinhos, isso. Só quem é irmãozinho. Olha que bonito, não é verdade? Não é uma coisa maravilhosa? Olha, os pais estão por aí, sentados, né? Como devem ser. Está sem irmã hoje? Ah, está vendo? Olha aí. Que bom. Agora fiquem em pé todos os irmãos em Cristo. Que quem está aqui em Cristo também é irmão, não é? Olha aí. Todos. Pode ficar em pé, toda criançadinha, né? São os irmãos em Cristo, são os irmãos uns dos outros. São toda a família de Deus, né? Ficamos muito contentes em ter vocês aqui com a gente, certo? Então, vontade de abraçar vocês, beijar vocês é muito bom. Que Deus abençoe muito vocês a vida toda, tá bem? Então podem se assentar. Daqui a pouco vamos ajudar a recolher as ofertas e depois vão lá para o seu culto. E hoje eu vou lá, hein? Hoje eu vou lá. Vou lá participar com vocês. Alguns minutinhos, hoje eu vou lá. Onde é que é a reunião de vocês? Vocês sabem onde é que é? Me conta aí. Onde é que é? Vocês não sabem onde é que é, não? Hã? Na sala azul, saindo aqui, vira à direita ou vira à esquerda? À esquerda. Isso, então eu vou lá, tá bom? Vou lá, pode contar comigo que eu vou lá. Algum de vocês é a primeira vez que vem à nossa igreja? Tem alguma criança que é a primeira vez? Não, não é? E tem algum adulto pela primeira vez? Fique em pé, se houver, para receber o nosso abraço. Alguém pela primeira vez, adulto, jovem, adolescente, bem-vinda. Há mais alguém pela primeira vez? Tem uma criança então. Fica em pé, tem que ficar em pé. Aí vai ganhar um abraço meu, olha aqui. Bem-vinda, tá bem? Tem mais alguém? Na galeria tem alguém? Nos alegramos então com todos vocês. Há alguém que completou aniversário esta semana? Então vem cá. O Lucas, a Thalita. Tem mais alguém que completou aniversário essa semana? De adultos? De pessoas assim mais experientes. Quantos anos, Lucas? 9 anos, rapaz. A idade que eu aprendi a ler. E você, Thalita? 8 anos? Eu nem estava na escola ainda. Muito bem. 8 anos também? Não, né? É melhor deixar para lá, né? Parabéns também. 51 de casamento. 51 de casamento, é claro. Parabéns também. Seu nome é? Ana Paula. Parabéns. Não vai dizer que fez 1 ano, Natan? Não acredito. Ainda não, mas está perto, né? E vocês estão aqui por causa de quê, então? 11 anos de vida conjugal. Miriam e João. No mesmo dia da Thalita, o nascimento, é claro, né? Para ficar tudo muito claro. Nos alegramos muito. Eu vou pedir para vocês ficarem um pouquinho do lado. Vamos ter agora, então, as ofertas. Depois vamos orar por vocês, tá bom? Então fica mais um pouquinho para lá, porque agora a irmã Márcia já escalou uma criança para ficar aqui. Não é isso? Quem é, Márcia? Então pode vir, é o Caio. Aqui está neto do Jorge, da Lourdes. Então fica bem aqui, ó, para ficar mais fácil para todo mundo. E do lado de cá, quem é? É a Sofia Meira, não é? Que tem um sobrenome difícil, Kolinoskovski, como é que é mesmo? É difícil.
Kolisnik, Sofia Meira Kolisnik. Então tá bem, olha aí, vai segurar aqui, só vem aqui na frente. Então, todo aquele que trouxe o seu dízimo, sua oferta, e com alegria participa do sustento daquilo que Deus faz no mundo, através da nossa igreja, poderá se levantar e colocar nessas salvas, que o Caio e a Sofia vão segurar, e na galeria vão passar nos envelopes de tecido. É um momento de culto ao nosso Deus. Depois, então, vamos dar graças a Deus pela sua vida, nossos aniversariantes. Vamos todos ficar em pé para a oração. Logo após a oração, você pode ver que aqui cumprimentar os aniversariantes, que eles vão sair primeiro. Depois veremos também o noticiário para você participar da vida da igreja. Da maneira que você puder, os horários, as atividades, estão todas informadas daqui a pouquinho, além do boletim impresso que você tem. Vamos então orar. Pai nosso, te damos graças porque o Senhor é bom e as suas misericórdias, como lemos na tua palavra, todos os dias se renovam, e hoje pela manhã também foi assim. Senhor, te agradecemos muito por nossas crianças, por esses irmãos que completaram o aniversário de casamento, nascimento, que o Senhor possa continuar a receber deles o reconhecimento de que aquilo que alcançam e alcançaram, tudo vem do Senhor. Damos-te graças por essas contribuições em forma de dinheiro, que serão utilizadas para que o teu amor alcance mais e mais pessoas, como um dia nos alcançou. Damos-te graças por tudo, em nome de Jesus. Podem vir abraçar, as crianças podem ir para o seu culto, daqui a pouco eu vou lá, hein? O Endy está no ar para apresentar as atividades dessa semana da nossa igreja. Confira! Para você que usa o aplicativo WhatsApp no seu celular, foi criado um grupo chamado Companheiros de Oração. Para participar, envie seu nome completo para este número com a mensagem "Quero participar dos Companheiros de Oração". Assim você receberá os pedidos de oração dos irmãos e pode fazer o seu também. Participe! O Ministério da Justiça iniciará agora em agosto aulas de violinos na Missão Batista do Grajaú. Quem quiser ou sentir desejo no coração de colaborar com a doação de violinos ou ofertar algum valor, procure a irmã Marta do Ministério da Justiça. Dia 1º de agosto, às 3 horas da tarde, o Ministério Pedras Vivas convida para uma palestra sobre condicionamento físico com o professor Leandro Toledo, que abordará a prática regular de exercícios físicos na preservação da saúde e na prevenção de doenças crônicas. Não deixe de vir e traga um amigo. Lembramos também o convite feito pelo Grupo de Estudos Bíblicos em Francês para participarmos do culto franco-brasileiro no dia 4 de agosto às 19 horas. O pastor Júnior Damasceno irá pregar, cantar e também trará um visitante francês para dar seu testemunho. Ao final do culto, o pastor lançará seu livro em português. Contamos com a sua presença. No próximo dia 9, terá o Encontrão do Celebrando a Recuperação, de 9 a meio-dia aqui na igreja.
Será falada a importância do projeto na vida daqueles que participam e como os irmãos podem se envolver. Não percam! Também no dia 9 de agosto, teremos o Arraiá da Juventude, a partir das 17 horas no nosso estacionamento. Teremos muitas barracas, lanches e brincadeiras típicas. O convite é estendido para toda a igreja. Participe dessa festa e venha vestido a caráter. O Em Dia está acabando, mas lembramos que estas e outras atividades estão no site e no boletim dominical. E não esqueça que amanhã, dia 28, às 8 horas da noite, teremos a Assembleia Geral. Não deixe de participar dos cultos de oração e estudos bíblicos que acontecem às segundas e quintas-feiras às 19h30. E você, adolescente, já sabe, né? Culto AI toda sexta-feira também às 19h30. Agradecemos a sua atenção e até semana que vem. Amanhã, apesar da nossa assembleia às 20 horas, nós teremos também às 19 horas continuação da nossa exposição aos Romanos. Nós amanhã iremos falar sobre o capítulo 12 de Romanos. Quem puder, pode vir, que com certeza vai ser abençoado pelo que Paulo tem nos ensinado através dessa carta tão importante, que tem feito a diferença na história do cristianismo ao longo dos séculos. Então, amanhã às 19 horas nós estaremos expondo o capítulo 12 de Romanos, que é um capítulo muito prático da nossa vida cristã. Até o capítulo 11, o apóstolo Paulo vem falando sobre as doutrinas cristãs, sobre a teoria, sobre predestinação, sobre salvação, mas a partir do capítulo 12, ele torna esse cristianismo, essa teoria prática na vida do crente. O que é que nós temos feito na sociedade que efetivamente demonstram a nossa crença, o que nós cremos, o ser de Jesus. Nós dissemos aqui, todos nós somos de Jesus. Será que dentro da sociedade em que nós convivemos, as pessoas nos enxergam efetivamente como de Jesus? É o questionamento que o apóstolo Paulo faz, e o desafio que ele nos traz com relação à prática cristã, não dentro da igreja, mas no meio da sociedade em que nós convivemos. Vamos ter mais uma participação agora do quarteto, que vai cantar mais uma música, Eu Preciso de Ti. Ou seja, todos nós precisamos de Cristo em nossas vidas. Pelas estradas eu vou, tantos caminhos trilhei, sempre pude sentir a tua mão. Oh, oh, dias e noites a sós, jamais eu vou esquecer. Eu preciso de ti em meu viver. Nas estrelas do céu pude ver teu poder, e no amanhecer recomeço a viver para reconhecer. Eu preciso de ti em meu viver. Pelas estradas eu vou, tantos caminhos trilhei, sempre pude sentir a tua mão. Oh, oh, dias e noites a sós, jamais eu vou esquecer.
Eu preciso de ti em meu viver. Nas estrelas do céu pude ver teu poder, e no amanhecer recomeço a viver pra reconhecer. Eu preciso de ti em meu viver. Oh, 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 eu preciso de ti em meu viver. Amém? Todos nós precisamos, né, de Cristo em nosso viver, na nossa caminhada. O texto que nós vamos ler agora, meus irmãos, tem aí um versículo do Salmo 33 e também de Jeremias, capítulo 29. Ele traz uma verdade muito interessante, né, para a nossa vida e para a nossa reflexão. Diz assim o texto, né? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Você concorda com isso? E o que é que nós podemos fazer, né, para que essa seja uma realidade da nossa nação? Nós temos feito alguma coisa para que essa seja a realidade do Brasil? Eu tenho feito? Qual é a minha participação nisso? É muito bom, né? E todos nós cremos que efetivamente que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas e aí? O que eu tenho feito para que essa seja a realidade da nação em que eu vivo? E aí o texto continua dizendo que o povo ao qual escolheu para sua herança, né? Procurai a paz da cidade. Nós precisamos de paz na nossa cidade. Nós estamos vivendo momentos de muita violência, né? A gente liga a televisão e a gente fica assustado, né? São mortes atrás de mortes, mortes assim, sem nenhuma... Não tem nenhuma, né, razão de ser. Isso nos assusta. As pessoas matam por matar, sem nenhuma razão. E isso não é de hoje, né? O profeta já está dizendo que nós precisamos de paz na nossa cidade. E aí o que eu tenho feito para que isso seja uma realidade na minha cidade? Aí o profeta continua dizendo: orai por ela ao Senhor. Você tem orado pela sua cidade? Você tem orado pela paz no Rio de Janeiro? É a orientação do profeta: orai pela paz. E ele termina dizendo: porque na sua paz vós tereis paz. Olha que interessante. Nós queremos paz. E o que nós temos feito para que essa seja uma realidade na nossa vida? Nós vamos conseguir ter paz enquanto a cidade está em guerra? Não. Então eu preciso orar para que haja paz na minha cidade. Será que a minha cidade vai ter paz enquanto o mundo está em guerra? Não. Então eu preciso orar para que haja paz no mundo. Isso é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua. E esse é o momento em que nós vamos, né, orar e ter esse privilégio de colocar diante de Deus aí as nossas necessidades, as nossas carências, também os motivos de alegria, né? Temos muitos motivos de alegria, né? Hoje de manhã a irmã Nádia já esteve lá na classe, né? Chegou andando e vai sair andando aqui no nosso templo. Quem sabe e acompanha a Nádia aí vem numa luta, né, aí há muitos anos, e vinha frequentando nossos cultos aqui numa cadeira de roda, e hoje está aqui para a honra e glória do nosso Deus, né, andando ali com as suas pernas. E esse é um dos vários motivos pelos quais nós temos que agradecer a Deus. Mas temos muitas lutas, temos muitos pedidos para colocar diante dele. Então nós vamos cantar Poder para Salvar. E enquanto nós estivermos cantando, você tem a oportunidade de se colocar em pé, de se ajoelhar, de vir aqui à frente, né, para agradecer, para colocar a sua necessidade, para colocar o seu pedido, né, diante de Deus. E eu vou convidar a irmã Sandra Mara para estar aqui ao meu lado, e ao término dessa canção, ela vai orar e clamar a Deus, né, pela paz na nossa cidade, pela paz em Israel, pela paz na faixa de Gaza, orar pelos israelitas e orar também pelos palestinos, orar pelos brasileiros, orar pelo mundo, orar pelas nossas vidas e as nossas famílias.
Bondoso Deus, nosso Pai de amor, ó Deus, estamos diante de Ti neste momento para suplicar, ó Pai, as Tuas bênçãos para os nossos irmãos que estão de pé diante do Senhor neste momento, numa demonstração de fé, de que acreditamos, ó Deus, no Teu poder e na Tua graça. Oramos, ó Deus, para que Tu atendas os pedidos de cada um segundo a Tua soberana vontade. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão procurando um emprego, por aqueles, ó Deus, que estão com dificuldades nos seus relacionamentos, por aqueles que estão enlutados, por os que estão deprimidos. Oramos, ó Deus, para que a Tua graça alcance a cada um dos nossos irmãos. Oramos também, ó Deus, pela paz no mundo. Tantas pessoas sofrendo, tantas crianças órfãs. Nós pedimos, ó Deus, que Tu intervenhas no coração dos líderes, daqueles que têm o poder e que podem mudar o curso da história. Que eles sejam tocados pelo Teu Espírito, que a Tua paz inunde os corações e que tanto sofrimento possa ser cessado. Mas também queremos Te agradecer, ó Deus, porque em meio a tantas lutas, Tu também nos dá tantas vitórias. Agradecemos-Te pela recuperação da irmã Nádia, de tantos outros, ó Deus, que Tu tens abençoado, estão diante do Senhor para agradecer as bênçãos nesta manhã. Acima de tudo, agradecemos-Te o privilégio de estarmos juntos na Tua casa e de poder prestar-Te este culto. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Nós vamos, nesta manhã, ouvir uma missionária de missões urbanas, nossa irmã Marilene Nascimento. Ela trabalha junto ao Estado do Rio de Janeiro, tem vivenciado aí essas experiências do trabalho aqui no contexto carioca, e ela vai nos trazer um pouco dessa experiência nessa manhã, e falar-nos do que a Convenção Batista Carioca tem feito através de homens e mulheres que têm se colocado à disposição para que o Evangelho de Jesus alcance o nosso Estado. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Amém. Eu estou aqui representando a Convenção Batista Carioca, atuamos nesse campo do Rio de Janeiro, capital. Nosso tema, acredito que a maioria aqui já deva conhecer, o Rio que Deus quer começa em mim, começa em você, começa em nós. E como Convenção Batista Carioca, nós estamos atuando em várias capelanias: hospitalar, estudantil, prevenção à dependência química, prisional, enlutados, portuária, socioeducativa, esportiva e também o trabalho junto aos hispanos. Então, temos 20 missionários que foram apresentados sexta-feira na nossa Assembleia. E, junto a esses missionários, temos um grupo de voluntários que tem nos apoiado nesse trabalho. Eu estou especificamente em prisional feminina, atuando em 2 presídios, Talavera Bruce, que fica no complexo de Bangu, mulheres, e o outro presídio feminino, Oscar Stevenson, presídio regime semiaberto, em Benfica. Esse ano recebemos um desafio com a capelania socioeducativa que não existia até 2013, trabalhar junto ao DEGASE. Então, também tenho atuado nessa capelania no Educandário Santo Expedito, que também fica em Bangu, e na semana passada fechamos uma proposta com o CRIAD Meninas em Ricardo de Albuquerque. Muito trabalho, mas temos percebido o mover de Deus, a transformação em Jesus Cristo nesses lugares onde estamos passando. O trabalho no DEGASE tem a parceria da capelania esportiva. Então, é a capelania socioeducativa junto com a capelania esportiva. Eu vou orar com os irmãos. Senhor, obrigada, porque, mais uma vez, Pai, nessa manhã, eu posso falar da Tua obra, Senhor, na qual o Senhor nos inseriu pela misericórdia, para que possamos Te servir, para a expansão do Teu reino na cidade do Rio de Janeiro. Senhor, abençoa
a essa igreja, representada por esses teus filhos que aqui estão, para que eles, dentro daquilo que o Senhor os orientar, possam abençoar tantas pessoas que precisam ouvir da tua palavra de salvação. Senhor, que Jesus Cristo possa ser anunciado por meio desses meus irmãos e que juntos, Senhor, possamos levar o teu amor, a tua paz para tantas pessoas que precisam conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. E é em nome dele que eu te agradeço. Amém. Irmãos, vamos abrir em Lucas 6, versículo 35. Eu vou ler a versão na linguagem de hoje. Jesus nos diz: façam o contrário, amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram, e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Esse texto me chama a atenção, esses 2 versículos especificamente, porque nos leva a refletir sobre: devemos amar os criminosos? Devemos amar aqueles que, aos nossos olhos, cometeram crimes de todos os tipos, alguns hediondos? São os nossos inimigos? São. Mas Jesus nos diz que devemos amá-los. E essa é a experiência que eu tenho tido ao longo desses 4 anos, atuando na capelania prisional feminina e, recentemente, 2 meses, no ESE. Eu não nasci em família evangélica. Eu fui a primeira pessoa na minha família sanguínea a me converter. E aconteceu de uma maneira muito especial. No Réveillon de 2001 para 2002, eu já divorciada há muito tempo, tenho 2 filhos. Pedro completou 1 ano de casado, dia 13, e ontem ele e Vanessa me avisaram que eu vou ser avó. Então, eu estou muito feliz. E Lucas, que tem 23 anos. Então, nesse Réveillon, eu católica, praticante, todo domingo eu ia à igreja, usava o terço, todo aquele ritual. Eu pedi a Deus um marido para toda a minha vida. 6 dias depois, eu fui à praia do Leme e Deus me deu esse marido, que é o meu marido, Cláudio Nascimento. Um servo do Senhor, criado na PIB de Irajá, pastor João Falcão Sobrinho. E foi Cláudio que pacientemente me apresentou o Evangelho, com uma alegria que é fruto do Espírito, com uma paz que me fazia ficar admirada quando, nos nossos momentos de dificuldade, eu absolutamente estressada. Eu trabalhei durante 20 anos na área de recursos humanos e, no período que nós nos conhecemos, eu estava na gestão de recursos humanos de uma multinacional americana, e eu muito estressada, e ele pacientemente se sentava, abria a Bíblia e ia ler, e aquilo para mim parecia incompreensível. Mas ele foi conquistando a minha admiração, até que um dia eu resolvi acompanhá-lo naquela igreja que ele frequentava. Nesse período nós morávamos em Resende, e desde 2004 eu tenho acompanhado, então, o Cláudio nessa caminhada. E em 2005, em fevereiro, eu, então, entreguei a minha vida a Jesus Cristo e temos caminhado. Voltamos para o Rio de Janeiro, passei, então, junto com o Cláudio, a congregar ali na Zona Sul, e na igreja onde nós estávamos nesse período, fomos inseridos no CIEM, para fazer o curso de capacitação missionária para a igreja local. Porque enquanto um missionário de missões nacionais falava sobre o que acontecia no campo e fez o chamado para os vocacionados, eu aceitei aquele convite para ser missionária. Eu não tinha a menor ideia do que era ser missionária. Quando eu me converti, eu não sabia onde era Gênesis e Apocalipse na Bíblia. Nada. Então, toda a minha formação vem acontecendo ao longo desses anos. E aí o Senhor, em 2009, me leva a ter uma crise pessoal. Continuar trabalhando como executiva, conversando com diretores de Coca-Cola, com diretores de Blockbuster, ou servir ao reino de Deus
nos presídios, porque eu já tinha feito algumas visitas junto com o pastor da igreja de Laranjeiras e me apaixonei por aquele trabalho. Depois de alguns meses eu tomei a decisão, apoiada pelo meu marido, de abrir mão do trabalho secular. E então me inseri exclusivamente na vida de missionária. Incompreensível para minha família, incompreensível para os meus filhos, porque como explicar que a mãe que era executiva passou a ser missionária? O que é ser missionária? Mas o Senhor tem dado frutos. Meu filho mais velho converteu-se, já tem um tio, primos, enfim, de alguma maneira, o Senhor tem levado a palavra e a família, eu já não sou mais a única, né? Então, isso é para a glória de Deus. Mas tenho trabalhado com um grupo muito específico e muito diferente daquele grupo que eu estava acostumada a lidar. E eu vou falar algumas coisas para vocês, porque os testemunhos são muitos. Eu vou contar algumas experiências e vou dar alguns exemplos daquilo que Jesus tem feito. E nós cantamos isso hoje aqui. Cristo move as montanhas. Precisamos de Jesus. E nós podemos, devemos praticar isso, junto àquelas pessoas que nós olhamos e achamos que não tem recuperação. Então, eu vou pedir que o irmão coloque o primeiro slide, por favor. Vocês estão vendo aí uma equipe no ESE, à exceção da pessoa que está com uma camisa preta, que é a coordenadora do trabalho nessa unidade, que é o Educandário Santo Expedito, em Bangu. Dito pelo próprio diretor dessa unidade, César Sucupira, é a pior unidade do Degase. É a unidade onde tem os adolescentes e alguns já jovens, que começam com 16 anos a receber esses meninos nessa unidade, e até 21 anos, porque o cumprimento da pena começou antes dos 18. São meninos reincidentes, são meninos homicidas, estupradores. E aí? Se esse convite for feito a vocês não vão me responder isso agora, é obviamente para uma reflexão. Vocês vão aceitar esse desafio? Muitos cristãos me disseram para não aceitar. Que eu deveria ter medo de acontecer alguma rebelião, de ser usada como refém nessa rebelião. Só que não era isso que o Espírito Santo colocava no meu coração. O Espírito Santo me fazia crer, talvez até pela experiência na capelania prisional feminina, que Jesus, sim, quer salvar os meninos que estão nessa unidade. E esse grupo de voluntários também acredita nisso. E tem sido assim nos 2 últimos meses. Temos levado a mensagem de Jesus através do esporte, através do futebol. Tem um menino que quer aprender a ler. Ele está com 16 anos, porque ele quer ler a Bíblia. E esse despertamento aconteceu nesse trabalho. Se nós não estivéssemos lá, levando a palavra de Jesus com o amor que é pertinente levar, talvez esse menino nunca tivesse vontade sequer de se alfabetizar. Esse mérito é de Jesus. Jesus está dando a esse menino a visão de que ele pode ter uma vida digna. E aí o que o está motivando é: eu quero ler a Bíblia, eu quero conhecer mais de Jesus. Pode passar o próximo slide, por favor. Vocês aí estão vendo o momento do bate-papo. O trabalho esportivo é feito numa quadra aberta e nós estamos doando pares novos de tênis para esses meninos. Não são tênis de marca, porque nós queremos que eles mudem essa maneira de ver o mundo, né? De achar que tem que usar tudo de marca. Mas eles estão ganhando pares de tênis para jogar na quadra e não terem os seus pés machucados. Então, é dignidade. Eles estão vendo, através do nosso trabalho, que nós respeitamos e que eles têm condições de fazer o esporte da maneira como qualquer outro adolescente poderia fazer. São 20 meninos. No início eram 5. Só que meninos têm pedido para entrar, então agora o limite é de 20. Nós não podemos aceitar outros nesse trabalho. E nesse momento nós estamos aí ouvindo os pedidos de oração, estamos fazendo aconselhamentos. Já ouvimos meninos pedindo desculpas, pedindo perdão, porque no intervalo do futebol ele saiu para ir ao banheiro fumar. E quando a gente fala sobre mudança de atitude e comportamento, ele espontaneamente se sente movido a pedir desculpas. Então, isso é tão envolvente, é tão emocionante, porque são meninos que estão ali conosco, tendo a oportunidade de ter a idade que eles têm, e não de serem tratados
como adultos criminosos. O irmão pode passar, por favor? Eu vou passar agora para a capelania prisional feminina, porque o trabalho de Gaza está só começando. Então, as experiências ainda são poucas, mas já são, como vocês podem ver, experiências fortes. Vocês estão vendo aí a Valquíria, uma mulher que foi resgatada pelo Senhor Jesus, presa. Ela tinha se afastado do Evangelho, a grande maioria deles conhece a palavra de Deus, e, estando presa, Jesus falou com ela e disse a ela: volta. E ela entendeu. Ela se batizou novamente no Bangu 7 e foi depois para o Talavera Bruce e passou pelo Oscar Stevenson, e a pena dela, que seria de 9 anos, milagrosamente caiu para 3 anos, sem qualquer restrição. Ela saiu em liberdade completa, o que é milagre. Eles normalmente saem com uma série de pré-requisitos. Pode ser uma tornozeleira, enfim, uma série de coisas. E ela conta com muita emoção que, quando ela estava dentro da cela e pregava o Evangelho dentro do presídio, ela foi ameaçada de morte, porque pregava o Evangelho. Nós achamos que isso só acontece com os muçulmanos, né? Quando algum irmão nosso está num país fechado ou num país comunista, mas ela foi ameaçada de morte dentro da cela. Porque na medida em que ela levava a palavra de Deus, os comportamentos mudavam e determinadas coisas erradas que aconteciam, mas que geravam lucro para outras pessoas, deixam de acontecer. E o impacto da luz nas trevas foi tão grande que a pessoa que a ameaçava pediu para sair da cela e preferiu ficar no isolamento, porque disse que não suportava conviver com a fé da Valquíria. A pessoa dizia para ela: eu não aguento ouvir você dizer glória a Deus, isso me incomoda, eu quero te matar, já tentei te matar várias vezes e não conseguia. E Valquíria não desistiu de pregar o Evangelho, ela continuou falando de Jesus. Nós temos mulheres estrangeiras que são alcançadas pelo nosso trabalho e que, quando estão dentro do presídio, conhecem Jesus, um Jesus que elas nunca tinham ouvido falar nos países onde viviam antes. Se convertem no Brasil, se batizam aqui e levam para o seu país, quando retornam, esse desejo de continuar pregando Jesus Cristo. Tem sido assim com mulheres das Filipinas, da África do Sul, da Rússia, mulheres que conhecem o Evangelho aqui, dentro de um presídio. Eu quero falar também da Érica. O irmão pode passar, por favor? Aí assim, depois eu vou falar da Sandra. Érica, uma vez no culto, há uns 2 anos atrás, houve um conflito muito grande entre mulheres. O templo é metade desse aqui. E a briga foi muito grande, e a Érica resolveu me ajudar para interromper aquela briga. A Érica parecia um homem, que é muito comum dentro dos presídios. Mas a Érica gostava de louvar. E ela pedia para louvar. E eu deixava a Érica louvar. E Jesus foi transformando a Érica. Hoje ela é uma mulher linda, cabelos bem cuidados, unhas bem feitas, ou seja, ela era homossexual, voltou para aquilo. Não é essa é a Sandra. Da Érica eu não tenho imagem. A Érica voltou a ser aquilo que Deus a criou. Então nós devemos sim acreditar na transformação em Jesus Cristo. Sandra participava, levando os filhos, de um programa do PEP, da Junta de Missões Mundiais, na Igreja Batista do Rocha. Rosana, de preto, era uma das pessoas que participava desse programa e tentava evangelizar a Sandra. Só que Sandra, usuária de drogas, junto com seu marido, e traficava para poder manter o vício, não queria ouvir a palavra. E Rosana e o grupo de irmãs não desistiam, até que um dia Sandra e o seu marido foram presos. E as crianças pequenininhas, Cauã e Cauê, ficaram então com a família. O avô paterno pegou a guarda do mais velho e o menor ficou com uma prima, uma parente mais distante. Só que ficou muito mal cuidado. E Rosana acompanhava aquela família, aquelas 2 crianças, pegou a guarda do pequeno. Só que Sandra não sabia disso,
porque a Sandra ficou abandonada no presídio, que é muito comum com as mulheres. Um dia a Sandra, precisando de ajuda, me pediu para entrar em contato com Rosana. Como eu já acompanhava a Sandra há algum tempo, eu sabia que podia confiar, que eu podia fazer aquela ligação, que não haveria nenhum risco, liguei para a Rosana. E Rosana foi visitar a Sandra. Não só foi visitar, como se cadastrou como pessoa responsável por Sandra. E passou a visitar regularmente a Sandra. Então, ela tomou conta do menino, passou a visitar a Sandra, levar as questões lá, enfim, os itens pessoais que a Sandra precisa, e continua acompanhando essa família. Sandra saiu, já tem 2 anos que está em liberdade. Ali ela está esperando o Samuel. E Rosana continua contribuindo espiritualmente com essa família. Sandra esteve comigo na PIB do Rio, há 2 finais de semana atrás. Ela não tinha dinheiro, para pagar a passagem. E eu disse, ela não tem problema, vai que lá eu pago o táxi, pego um táxi. E ela foi com o Samuel e com o marido. Paguei o táxi, ela entrou, deu o testemunho dela, numa classe de escola bíblica da PIB do Rio, e foi presenteada. Quando ela e o marido viram o que eles estavam ganhando de presente, ela ficou encantada, porque ela recebeu mais de R$200 em dinheiro naquela manhã. O marido dela, que ainda não se converteu, ficou emocionado com aquilo. E aí eu pude dizer para ele, esse é o poder de Jesus. Porque ninguém tinha pedido nada, mas Jesus sabia da necessidade da Sandra. E ela tem sido fiel. A conversão dela foi legítima dentro da cadeia. Ela se batizou lá dentro e ela continua seguindo a Jesus. Nada a faz se desviar desse caminho. Se nós não estivéssemos dentro do presídio, levando a palavra, como essa mulher ia conhecer o Evangelho? Como ela teria reconhecido Jesus como Senhor e Salvador da vida dela? Como ela teria sido batizada? Como ela daria esse testemunho para fortalecer a fé de outras pessoas que também precisam desse trabalho? Assim como Valquíria, assim como Érica, que convertida e batizada, saiu da homossexualidade para ter uma vida íntegra. Vou pedir que o irmão passe o próximo slide. Vocês aí estão vendo Samuel sendo consagrado ao Senhor pelo pastor Cláudio Barreto na Associação Luz da Liberdade, que é uma associação que dá apoio aos egressos do sistema prisional e aos familiares. Então, a Sandra está apresentando o bebê e a irmã Denise Barreto, alguns aqui devem conhecer, está ali atrás também abençoando. Eu quero falar também de Rosa Helena. Rosa Helena foi presa e abandonada também na cadeia. Uma senhora já, avó. E o marido também foi preso. O marido saiu antes dela. O crime foi o mesmo. Por alguma razão, ela pegou mais tempo de cadeia do que ele. Rosa Helena é uma serva de Deus da Assembleia. Houve uma injustiça, mas ela pagou uma pena mesmo sem ter cometido crime. E a família não tinha condições de ir visitá-la. Então ela ficou abandonada. Quem ajudou Rosa? As irmãs em Cristo dentro da cadeia. Não sei se vocês aqui conhecem essa história, mas existem períodos dentro da cadeia que não tem item de higiene pessoal. Então, as irmãs se ajudam. Aquelas que recebem, dividem com as outras. E nós, muitas vezes, fazemos doações para ajudar essas pessoas. E aí, os itens de higiene pessoal, os mais variados. Papel higiênico, sabonete, tudo que vocês possam pensar, elas não têm. É necessário que a família leve. E Rosa foi sustentada pelas irmãs em Cristo dentro da cadeia e por nós, irmãos em Cristo dela também. E aí, Rosa sai da cadeia junto com o marido. O marido saiu primeiro. E ela escrevia para ele, pedindo ajuda, pedindo que ele desse alguma orientação. As correspondências eram interceptadas na comunidade onde eles moravam e não chegavam até o marido dela. E Rosa não entendia por que o marido não respondia às cartas dela. Ele entrou em depressão e a Rosa continuou no abandono. As filhas não iam visitá-la.
Mas Rosa precisava de socorro, precisava de ajuda. Então ela me pede para entrar em contato com a filha dela. E aí eu ligo inúmeras vezes, até conseguir mostrar para aquela filha que se ela não fosse visitar a mãe estava ameaçada de morte. Existe toda uma regra específica dentro da cadeia, né? Então, para nós, na nossa legislação brasileira, não existe pena de morte, mas dentro da cadeia a pena de morte existe. E Rosa estava sob ameaça de vida. Felizmente, a filha dela conseguiu entender a necessidade de visitar a Rosa. E esteve lá, visitou, então amenizou toda aquela situação. Para nós, talvez isso não pareça tão forte, mas para uma pessoa que está sendo ameaçada, que pode morrer a qualquer momento, um familiar fazer uma visita num período de 5 anos salva a vida dessa pessoa. E aí, quando Rosa sai da cadeia e reencontra o seu marido na comunidade onde mora, ela mora em Teresópolis, ela descobre então que todas as cartas tinham ido parar na mão das filhas delas e que as filhas não entregaram a carta para o marido. E o marido está em depressão, porque estava solitário, sem saber notícias da Rosa. Eu vi a pilha de cartas, era desse tamanho. Mas Rosa não desiste. Transforma a casa dela num ponto de pregação. Casa humilde, simples. Estive lá visitando já 2 vezes. Quebra uma parede, onde era a sala e um outro cômodo, vira então o ponto de pregação. E o marido, Pedro, vai até uma igreja local e pede ajuda. E aí a pessoa que o atende, que é o pastor dessa igreja, diz para ele: não queremos pessoas do seu tipo aqui. E aí Pedro, que estudou o evangelho dentro da cadeia, fez o curso de introdução à Bíblia dentro da cadeia, ministra para aquela pessoa, para aquele pastor, e diz: o senhor precisa aceitar Jesus, o senhor precisa se converter. E Pedro vai então a uma outra igreja, e lá o pastor Manuel acolhe Pedro e Rosa. Porque Pedro e Rosa não podem ir à igreja, eles usam tornozeleira. Nos finais de semana, eles só podem andar até 5 metros da casa deles. Então, eles não têm como descer. Por isso, eles abrem um ponto de pregação na casa deles, e o pastor Manuel, toda quinta-feira, vai à casa da Rosa e do Pedro e faz o culto na casa deles. E aproveita para trazer pessoas dali da comunidade para ouvir a palavra de Deus. Exemplos como o da Rosana, exemplos como o do pastor Manuel, são os exemplos que nós devemos entender e devemos seguir. Porque quando eu ouço cristãos dizendo: essa pessoa não tem mais jeito. Quando aparece uma matéria na televisão que um homem cometeu estupro e um cristão diz: tomara que ele sofra, tomara que ele morra, tomara que façam com ele coisas piores, essa pessoa também precisa se converter, igual ao pastor daquela igreja. Quando nós não acreditamos na transformação de pessoas que estão em reclusão, nós estamos negando o poder de transformar, o poder que Jesus tem para mudar essas pessoas. Nós não estamos acreditando no poder de Deus. Então é preciso que nós pensemos sobre isso. Queremos um mundo de paz? Precisamos acreditar que só por meio de Jesus isso pode acontecer. Precisamos acreditar que essas pessoas podem sofrer transformação. Eu deixo aqui para vocês uma ilustração, não é bem uma ilustração, mas eu vou tentar reproduzir para vocês como o Douglas se sentiu ao ganhar um pedaço de chocolate. Aí, para terminar os nossos slides, os batismos que nós fazemos dentro da prisão e também a ceia, que é o próximo slide. Nós levamos um dia chocolate Toblerone para fazer uma dinâmica com eles. E fazemos isso também nos presídios com autorização da direção para entrar com esse material.
E quando chegamos com a caixinha do Toblerone, eu acho que aqui a maioria deve conhecer, né, o chocolate Toblerone. Os meninos não sabiam nem o que era aquilo. E colocamos as caixinhas e eles acharam que era uma caixinha de lápis, qualquer outra coisa. E abrimos o chocolate e entregamos um pedacinho para cada um. E quando eles começaram a saborear aquele chocolate, eles se deliciaram e se entregaram àquela felicidade que eles estavam tendo naquele momento. E aí nós usamos aquele momento de alegria, de prazer, para falar sobre amor. E aí eu quero deixar essa reflexão para todos nós. Quando Jesus nos diz, no versículo 35 de Lucas 6, amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Quando eles comeram aquele chocolate e se deliciaram e entenderam o amor de Jesus por eles, eles passaram a desejar esse amor. Eles querem mais. Eles querem comer mais chocolate. Então, eles querem mais do amor de Deus para eles. Se nós pretendemos um mundo melhor, um Rio de Janeiro melhor, nós precisamos exercitar esse amor. Nós precisamos olhar para essas pessoas ao ver uma matéria na televisão, na internet, no jornal, ao invés de condená-los, orar para que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Orar pela misericórdia do Senhor sobre a família dessas pessoas. Famílias que ficam humilhadas. Algumas têm que se mudar do local onde moram, porque quando a pichação é feita no muro da casa dessas pessoas, quem cometeu o crime está preso, mas a família está ali vivendo naquela casa, sofrendo aquela humilhação. São crianças que têm que sair das escolas porque o pai ou a mãe que cometeu o crime está sendo acusado e aquelas crianças são apontadas. E aí eu estou falando aqui desde pessoas como José Dirceu até um criminoso anônimo. Então nós precisamos orar e alcançar essas pessoas de alguma forma para falar da esperança que existe em Jesus Cristo. Agora, se nós achamos que não tem expectativa, que não tem esperança, o nosso mundo vai continuar em guerra. Então, oremos por essas pessoas, olhemos para essas pessoas com essa esperança de que elas podem ser resgatadas. Podem ser pessoas que vão viver dignamente. São crianças, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, e mulheres no presídio com a cabeça branquinha, que merecem o amor de Jesus. Essa tem sido a minha reflexão. Por que Deus me levou para esse grupo? Não sei. Sei que tenho que fazer alguma coisa para servir ao meu Deus, para mostrar que o amor de Jesus está presente e acreditar que estou fazendo aquilo porque Deus pode transformar aquela pessoa, porque um dia Ele me transformou. Um dia o Senhor me tirou e eu perseguia evangélicos na empresa onde eu trabalhava. Eu não queria deixar que as reuniões antes do horário de trabalho, na hora do almoço, acontecessem. Eu queria impedir de alguma maneira que aquilo tudo acontecesse. E o Senhor teve misericórdia da minha vida e me resgatou. Então eu acredito que o Senhor pode resgatar essas pessoas. Pode fazer um milagre na vida dessas pessoas. E eles podem ser pessoas dignas e multiplicar esse testemunho como Valquíria tem feito, como Érica, como Rosa, como Douglas, Maicon e tantos outros que têm saído das cadeias e têm multiplicado o amor de Jesus. Peço aos irmãos que orem. Nós precisamos do apoio de vocês, porque os missionários na capelania, eles vão aonde poucos podem ir. Se hoje houvesse um mover do Espírito Santo e todos vocês quisessem fazer capelania prisional, não seria possível. Porque a CEAP não aceita mais credenciamento de igrejas evangélicas, porque o número de igrejas credenciadas é muito grande.
Tem igrejas na fila de espera. E o número de visitadores credenciados com cada uma dessas igrejas também tem um limite. Então, quem está na capelania está levando a palavra do Senhor aonde nem todos podem ir. Seja na prisional, na hospitalar, na portuária. Então, precisamos que vocês orem. Precisamos que vocês nos apoiem, estejam conosco nesse trabalho. Intercedendo, investindo, doando. Quando eu fui fazer a visita à irmã Rosa em Teresópolis, um irmão dispôs o carro dele. Não, eu levo você, irmã. E fomos, levamos cesta básica, levamos algumas coisas. Então, tem várias maneiras de contribuir para a renovação desse público, de ajudar. Contamos com vocês nesse apoio. Temos, semelhantemente às juntas, um formulário apropriado para a adoção missionária. Então, quem tiver esse interesse, eu tenho os formulários ali. Então, irmãos, essa é a minha mensagem. De alegria, porque Jesus tem transformado, além da minha vida, tem transformado muitas vidas. Muito obrigado, irmã Marilena. Nós vamos, então, agora orar por você e pelos outros missionários. São 20 missionários da Convenção Batista Carioca. E o que eu perguntei a ela foi qual o motivo de nossa oração principal. E ela disse que para que Deus fortaleça a nossa própria fé. Porque, às vezes, os resultados não são proporcionais ao esforço despendido. E, às vezes, nós mesmos ficamos em dúvida, será que vale a pena? Será que esse meu trabalho aqui vale a pena? Então, eu preciso ser fortalecida na minha fé. Isso se aplica a quem trabalha lá no porto, a quem trabalha em hospital. Todos precisam dessa força da fé. Vamos orar por esses missionários agora. Ela vai sair conosco e você tendo alguma pergunta, e como você pode participar de algum modo, você vai ter, então, essa oportunidade de conversar à porta com ela. O pastor Senir virá aqui, ficaremos todos em pé. Vamos orar especificamente pelos missionários aqui na cidade, Missões Rio, da Convenção Batista Carioca, como a Marilene e outros 19 missionários, que estão atuando em lugares os mais distintos, mas que precisam de nosso apoio em oração, para que sejam fortalecidos na sua fé. Oremos então. Senhor Deus, o Senhor conhece os nossos corações e sabe das dificuldades que às vezes nós enfrentamos de amar o nosso próximo, de amar aquele que é diferente, aquele que não pensa como nós, que não se veste como nós, que não pratica as coisas como nós praticamos, Deus. Só o Senhor sabe da dificuldade que temos. E nós queremos colocar isso diante do Senhor e te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor possa transformar os nossos corações. Amém, Senhor. Que possamos ser pessoas mais amáveis, que possamos amar, ó Deus, aqueles que necessitam ser amados, aqueles que são diferentes, ó Deus. Ó Deus, nós queremos também, nesse instante, colocar os nossos missionários da Convenção Batista Carioca, homens e mulheres, ó Deus, que têm entregado as suas vidas para serem usados por Ti em vários ministérios, na pregação do Teu Evangelho. Ó Deus, que o Senhor possa dar autoridade vinda do Teu Espírito Santo a essas pessoas, que eles possam falar com autoridade, pregar do Teu Evangelho, através das suas falas, através da sua prática, através dos seus gestos. Ó Deus, que o mundo carcerário, que nos hospitais, que nos portos, ó Deus, aonde estiver um homem ou uma mulher, ó Deus, como instrumento Teu, o Evangelho possa ser pregado com poder e com a eficiência, ó Deus, que só o Teu poder pode nos dar. Sim, Senhor. Ó Deus, usa essas pessoas, ó Deus, guarda, proteger com seus familiares, que estão também envolvidos em todo esse processo. O Senhor sabe, ó Deus, dos problemas, das inseguranças, das incertezas que vêm aos nossos corações. E nós Te suplicamos que os nossos olhos possam ser abertos, os nossos ouvidos abertos, para que possamos ver e enxergar as maravilhas que o Senhor tem realizado neste meio, ó Deus, que às vezes nos ficam tão ocultas, mas que possamos ver a diferença, né, que o Evangelho tem feito, ó Deus, na vida de várias pessoas na nossa sociedade. Amém, no contexto do nosso Estado. Ó Deus, ouve a nossa oração,
ouve o nosso clamor, guarda os nossos missionários, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Todos podem se assentar, você pode continuar aí, por favor, que você vai sair comigo, porque fica mais fácil você sair comigo. Vamos ouvir agora o quarteto masculino, e antes do quarteto, depois iremos fazer a bênção apostólica, e lembrar aos irmãos que amanhã temos o culto com o pastor Alceni. Aproveite enquanto ele não está operado, depois vai ficar um tempo aí fora, e logo em seguida tem a Assembleia da Igreja, a Assembleia Geral da Igreja, você, membro da igreja, participar, deve vir. Mas no mesmo dia vai ter um filme da Cristolândia, no Cinemark de Botafogo, que o nosso irmão Bonavita dirigiu e foi premiado, inclusive, no Festival Internacional Cristão nos Estados Unidos. Se você quiser ir, ele vai estar lá à porta comigo, ver como é que é, porque não podem ir todos, são só convidados, mas ele tem uns convitinhos para você, você pode conversar com ele lá afora, ele vai descer juntamente comigo. Ao longo da semana, as nossas atividades, foi muito bom estar no culto das crianças, não imagina como foi bonito, orarmos de joelhos lá, eles têm muitos pedidos, e foi também inspirador para todos nós, assim, esperamos que esse culto tenha sido para você. Essa música agora fala sobre o céu para onde nós estamos indo. E eu me lembrei, Marilene, quando você falava, exatamente sobre isso, né? Quem é que vai com a gente? Será que seremos como aquele que disse aqui no seu lugar? Porque o céu é o lugar de todos quantos se arrependem. Nós estamos contribuindo para que outras pessoas também vão para lá, juntamente conosco? Vamos ouvir como uma promessa e também como um convite a todos nós. Quando enfim o meu Cristo me chamar ao céu, eu subirei. Lá no céu Jesus preparou um lar pra sempre, então irei cantar. Com meu Salvador lá irei morar, pra sempre então irei cantar. No céu pra sempre irei cantar, e juntos vamos festejar. No céu o meu eterno lar, com anjos eu irei voar, tristeza não existirá. No céu o meu eterno lar, sempre cantarei tão feliz canção. No céu o meu eterno lar, preparada está a eternal mansão. No céu o meu eterno lar, no céu pra sempre irei cantar, e juntos vamos festejar. No céu o meu eterno lar, com anjos eu irei voar, tristeza não existirá. No céu o meu eterno lar, pra sempre cantarei do amor de Cristo, sua graça e seu favor, nas mansões reais da glória que Ele preparou pra mim. Quando todos chegarmos lá no céu de alegria e paz sem fim, lá veremos Cristo, feliz canção será pra mim. E quando enfim ver Cristo, eu vou cantar, e ao seu lado está assim. Eu subirei pra glória, eu subirei. Quando enfim o seu povo chamar, eu subirei. Quando as sombras vierem me cercar, subirei, subirei. Como águia alto vou voar, eu subirei. Muito em breve Cristo irá chamar, eu subirei.
lá, enfim, a paz nunca acabará. Eu subirei pra glória, eu subirei. Quando Cristo seu povo chamar, eu subirei. Pra sempre irei cantar, oh, que grande prazer será quando subirei ao céu, meu lar, o meu lar, subirei ao lar. E que então o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, enquanto aqui vivemos rumo à Pátria Celeste, conosco estejam hoje e sempre.